Queridos, nós estamos trabalhando nesse mês uma série, O que nos faz um. O que nos faz um. Hoje pela manhã o pastor Marcos iniciou trabalhando a felicidade. A felicidade é, 3 pontinhos, nós entre aspas. Ele destacou que é entre aspas, né? Não tem um erro de português aí não. Ele abordou alguns aspectos ali que geram felicidade firmada no nós. E essa noite eu quero dar continuidade a esse tema. E é muito interessante, porque nós trabalhamos juntos ali os temas da mensagem, como é que nós trabalharíamos, e nós dois fomos para o mesmo texto. E é muito interessante, porque eu creio que Deus quer falar algo conosco através de Romanos 12. Mas antes de chegar em Romanos 12, quando nós observamos a origem da humanidade, nós vamos ver lá em Gênesis 2, no versículo 18, na criação. Então Deus vem, cria o homem, e aí, de repente, Deus olha, passa algumas atribuições ali, lá no versículo 18 do capítulo 2, ele diz lá: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É muito interessante porque desde o início da criação, Deus criou a mulher, o modelo mais aperfeiçoado. Sempre um modelo novo, ele vem com uns acessórios a mais, não é verdade? E é um modelo mais aperfeiçoado, mulher mais sábia. Mas sabe o que acontece? Mas ele não criou outro homem. Ele criou uma mulher diferente do homem. E porque a partir do homem e da mulher, estariam procriando, estariam gerando filhos e gerando a perpetuação da espécie. Ali já havia a complementariedade, a necessidade de nos relacionarmos. E nos relacionarmos como os diferentes, respeitando a individualidade de cada um. E nós, como igreja, nós precisamos entender que nós temos características individuais, nós temos a nossa individualidade, mas quando nós nos unimos ao corpo de Cristo, nós respeitamos a individualidade do outro e nós focamos no propósito maior. Então, existe uma grande diferença entre individualismo e individualidade. O pastor Marcos, ele abordou alguns pontos em relação a isso pela manhã. Nós vivemos uma sociedade composta por indivíduos com fortes características egocêntricas. Então, eu busco tudo para mim. Mas esse individualismo, muitas vezes, ele tem externado ali, em palavras e em ações, procedimentos e ações muito destrutíveis. E uma postura individualista, ela está firmada no egocentrismo, e quando nós observamos, muitas dessas pessoas individualistas, elas estão refletindo, muitas vezes, as marcas, ou aquilo que foi retirado da sua identidade. Porque quando nós olhamos desde a criação, Deus não nos criou para sermos individualistas. Ele nos criou para sermos indivíduos, Ele nos criou de uma forma singular, única, mas para nos relacionarmos. E nós vamos ver vários princípios que trabalham relacionamentos. Lá em Provérbios 18:1 diz lá: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então a palavra já bate contra, já reprova esse egocentrismo. Diferente do individualismo, a individualidade é uma forma saudável de viver o seu propósito, observando a sua personalidade, o seu temperamento e seu estilo pessoal. Queridos, o que nos faz um como igreja é respeitar a individualidade do nosso irmão, e respeitar a individualidade de cada um, mas nós nos unirmos nas nossas diferenças, com um propósito único, de honrar e glorificar o nome do Senhor. O que nos une, o que nos faz um, é a nossa identidade em Cristo. Não é a nossa similaridade de ideias. Nós podemos pensar diferentes, certo? E muitas vezes, se nós não estivermos indo contra um princípio bíblico, não existe certo e errado, existe uma percepção. Eu ouvi uma ilustração muito interessante, falando da igreja como corpo de Cristo. Então, Cristo como a cabeça e o corpo como a igreja. E aí, para pegar um copo de água e tomar água, e aí, de repente, a mão conversando com a boca, falou assim para a boca: o que é para você fazer? O que o mestre falou para você fazer? O que o cérebro falou para você fazer? Ele falou para mim abrir. E a mão falou assim: não, mas ele falou para mim fechar. Porque a mão estava segurando o copo, e a boca tinha que abrir para tomar água.
E é mais ou menos isso. E nós temos funções diferentes e temos uma individualidade diferente. Mas nós somos corpo. E o que nos faz um como igreja é respeitar essa individualidade, mas continuar proclamando as boas novas. Lá em 1 Coríntios 12, 4, quando o apóstolo Paulo registra a diversidade de dons, ele destaca um ponto de convergência, que é o fato de termos um único Deus que efetua tudo em nós. Então, como é que você tem caminhado com o corpo de Cristo? Não é porque muitas pessoas estão aqui pela internet que elas não estão conectadas conosco, porque nós somos igreja. Nós estamos aqui, eles estão ali na casa deles, assistindo, participando, não só assistindo, participando desse culto, cultuando conosco. E não é nem melhor e nem pior de quem está aqui. Nós estamos vivendo um tempo diferente, existe uma individualidade, uma particularidade. Tem pessoas que não podem estar aqui presencialmente, está na sua casa e não deixa de ser igreja. E tem uns que poderiam estar aqui, mas estão aí porque está friozinho, né? Então, venha para cá no próximo culto. Mas, sabe, quando diante desse desafio de sermos um como igreja, sem perder a essência da individualidade, nós queremos sim refletir nesse texto de Romanos 12, que vai ser projetado aí. Eu queria tirar alguns ensinamentos aqui, alguns princípios que nos ajudam a perceber como é que eu posso exercer uma individualidade saudável no corpo de Cristo. Pertencente ao corpo de Cristo, não deixando de ser eu, com as minhas características, com o meu estilo pessoal, com a minha forma de ser, mas respeitando o outro e nós juntos, tendo uma sinergia para cumprir o propósito de Deus. Então, acompanhe aí esse texto, ou se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir, está lá em Romanos 12, a partir do versículo 1 até o 4. O texto nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, esse texto é muito interessante. Esse texto está pipocando aqui uma caixa aqui, não sei se vai precisar mudar, posso continuar, né? Romanos 12, esse texto ele vai começar com uma palavra, portanto. Quando nós olhamos o livro de Romanos, do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo está trazendo a essência do Evangelho. Ele está trazendo ali a condição humana caída, ele está apontando ali as consequências dessa condição humana. Então, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele vai trazendo ali todo o aspecto da salvação, né? O estado espiritual da humanidade, as consequências do pecado, a justificação pela graça, como nós somos justificados. E ele termina nos últimos versículos do capítulo 11 assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ele vai trabalhar vários aspectos da misericórdia. Daí, ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, com ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo vem trabalhando Romanos 12 até o capítulo 11. E aí ele vem falando sobre essa condição humana, sobre as consequências eternas do pecado. Ele fala, portanto. E aí ele começa a trabalhar esse portanto, a partir daí falar sobre a postura do indivíduo, do discípulo de Jesus e o papel no corpo de Cristo. E é muito interessante, porque a partir daí ele começa a destacar o propósito.
da vontade de Deus. E já no versículo 1 ele já começa a dizer que nós temos que nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E o primeiro destaque que eu quero trazer desse texto, para nós vivermos uma individualidade saudável no corpo de Cristo, é nós entendermos que nós precisamos refletir na nossa vida submissão e entrega. Veja ali no versículo 1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se na renovação da sua mente. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a misericórdia. Ele começa, após essa obra redentora, ele fala da misericórdia, rogo-los pelas misericórdias de Deus. Ele trabalha um princípio que nós devemos obedecer como consequência do amor de Deus. E não é o inverso. Eu não amo a Deus para Deus fazer algo por mim. Eu amo a Deus porque Deus fez algo por mim. Porque a misericórdia de Deus se renovou na minha vida, eu consigo, eu me capacito e eu me entrego para viver o verdadeiro evangelho, como um verdadeiro discípulo. Quando eu não entendo essa dimensão, a todo momento eu estou fazendo algo para poder ser aceito ou ter acesso à salvação. Queridos, é muito importante nós entendermos, porque, portanto, o apóstolo Paulo está falando primeiramente da redenção, está falando da salvação pela graça. Lá no capítulo 10, versículo 9, está dizendo, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ele está dando a direção da salvação. Portanto, agora que você tem direito, acesso a essa graça, a essa misericórdia, a essa salvação, então agora, mude de vida. Mude de vida, por isso que nós estamos falando de obediência, de entrega. Ofereçam como sacrifício vivo. Oferecer o sacrifício vivo é entender os reflexos da submissão e da entrega. No Antigo Testamento, nós tínhamos os animais que eram entregues em sacrifício. Então, havia os sacerdotes, o povo levava lá os sacrifícios, e eles eram sacrificados para que houvesse a remissão dos pecados, para que aquele sacrifício fosse queimado, havia o holocausto ali, subia um cheiro suave ao Senhor. E aqui ele fala assim, vocês não precisam mais morrer, porque Cristo já morreu por vocês. Mas ofereçam como sacrifício vivo, é você se entregar a esse amor plenamente. Como nós precisamos, muitas vezes, resgatar o que era o toma sua cruz e siga-me. É viver o evangelho por convicção e não por conveniência. E não aquilo que eu quero. Não é uma linha de servir, uma linha de buffet que eu vou pegando o que eu quero, o que funciona para mim ou não. Eu vivo tudo o que a palavra de Deus me orienta. E essa obediência, ela requer uma entrega. E o que nos faz é nós entendermos que a todo momento nós estamos nos ajudando a buscar obediência, a buscar santidade, a buscar aperfeiçoamento no Senhor. Se eu caminho sozinho, com muita facilidade, eu desvio a rota. E quando eu vou acordar, eu já estou longe. Por isso que nós damos tanta ênfase na caminhada discipular. Por isso que nós não caminhamos sozinhos. Por isso que essa visão dessas pessoas que falam que é possível viver a igreja longe do corpo, isso é uma grande utopia, isso é uma grande falácia. Então, submissão é pagar o preço para viver os princípios de uma forma inegociável. Sabe, é entregar e se envolver com intencionalidade. Ser submisso aos princípios bíblicos nos capacita a se entregar ao projeto maior do corpo de Cristo. Você tem se entregue ao que Deus espera de você, aqui na IBB, ao que Deus espera de você como discípulo de Jesus no seu pequeno grupo, no seu trabalho. Você tem sido submisso à palavra de Deus? Você tem realmente estado nessa unidade nossa como igreja do Senhor Jesus? Quando nós pensamos em submissão e em entrega, certo? Muitas pessoas que estão pela internet, eu digo muitas, eu quero dizer algumas, né? Eu quero dizer o seguinte, vai passar esse tempo, e vai chegar um tempo que vai estar tudo normal. E esse momento de estar aí, você vai ter que sair da zona de conforto e reaprender, voltar para a igreja. Porque nós somos corpos, nós precisamos o olho no olho, nós precisamos chorar juntos, nós precisamos sorrir juntos, nós precisamos nos fortalecer.
Eu estava aqui com a Leia conversando antes de começar aqui esse culto, e como foi bom. Nós tivemos um tempo num culto de quinta, e eu orei por uma irmã que acabou falecendo de Covid. Certo? E que deixou uma marca, e que deixou um testemunho, e que deixou uma família, mas deixou também uma marca de que ela está com o Senhor. Mas quando nós olhamos, agora, se tivesse sozinhos em casa, não teríamos essa troca. Então, por isso que essa mudança de mentalidade ela é importante. No versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Certo? Para que isso aconteça, nós precisamos entender o reflexo da nossa salvação. Essa mudança de mentalidade deve ocorrer em quem é um discípulo de Jesus. E a mudança de mentalidade é eu mudar minha cosmovisão, e a todo momento eu estou olhando como é que eu posso, junto com o corpo de Cristo, cumprir o meu papel no reino. Como é que eu posso? Porque se eu pensava assim, eu mudo minha mentalidade, eu mudo minha cosmovisão. Porque não tem como você receber o Espírito Santo, após uma conversão genuína, com entrega, com arrependimento, com entrega da vida ao Senhor e não ser transformado. Porque a mudança de mentalidade é uma consequência de uma entrega plena, de uma submissão ao senhorio de Deus, de uma submissão ao poder de Deus. E existe uma diferença entre eu estar frequentando uma igreja do que eu ser igreja. Eu ser igreja, eu sou igreja onde eu estou. O estar frequentando a igreja, eu venho num momento como esse. Aqui nós somos igreja reunidas. Somos igrejas reunidas, mas eu não tenho como descartar a possibilidade de ter alguém que está vindo na igreja somente. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, para chegar na presença de Deus, nós íamos até, era só os sacerdotes, após passar pelo processo de purificação. Mas quando aquele véu se rompeu com a morte de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Mas esse acesso direto a Deus, ele nos faz, sim, sacerdócio. O sacerdócio universal é isso. Eu tenho acesso direto, eu não preciso de intermediário para chegar a Deus. Só que eu preciso também, além da dimensão vertical com Deus, me aperfeiçoar na dimensão horizontal. Quando você olha a cruz de Cristo, você pode falar assim, olha, eu me relaciono com Deus, e quando eu estou no quarto secreto, eu me relaciono com Deus, eu busco intimidade com Deus, mas quando eu saio do meu quarto secreto, eu me relaciono com as pessoas, e eu compartilho do amor de Deus. Quando nós olhamos os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou conseguir perdoar se eu ficar isolado na minha casa? Vou me perdoar de quem? Sabe o rebelde sem causa, mora sozinho, quer fugir de casa? Tem muita gente que quer viver o evangelho sozinho em casa. Queridos, não vai rolar. Então assim, nós precisamos olhar, porque o apóstolo Paulo está falando da individualidade, renovação da mente, você entrega como sacrifício vivo, ele está falando de uma individualidade, mas ele aponta para o coletivo, quando ele fala do culto racional. E quando ele vem, e ele termina o versículo dizendo, este é o culto racional de vocês, ele está apontando para o relacional, ele está apontando para algo que nós devemos viver como igreja. Sabe, quando eu caminho submisso às verdades eternas, eu me entrego para ser canal de bênção na vida de outros. Lá em Mateus 9:35 a 37, Jesus, ele estava ali, passando pelas cidades. No versículo 36, ele fala assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Será que tem muita gente que está, nesse momento de pandemia, mais perdida, ou perdida como ovelha sem pastor? E o que Jesus pede ali? Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Se fosse para viver individual, ele fala assim, cada um se vira. Não, peça mais trabalhadores, porque a seara está grande, nós temos que engordar o nosso exército, encorpar o nosso exército, porque tem muita gente para ser alcançada. E eu quero dizer que como igreja, nós precisamos de cada um de vocês. Nós como igreja, quando eu falo nós, estou falando da igreja do Senhor Jesus, porque a seara está branca. Muitas pessoas estão refletindo
sobre o valor da vida. E o que vem após esta vida? Porque chegaram no vale da sombra da morte. Sabe que, às vezes, as pessoas questionam por que uma pessoa tão boa não sobreviveu ao Covid. E, de repente, uma pessoa crente, que amava o Senhor Jesus e estava firme com o Senhor e não sobreviveu. Mas tem um outro bandido que estava lá e tal, pegou o Covid e sobreviveu. E eu olhando e pensando assim, esse que estava aqui servindo ao Senhor, amando ao Senhor e honrando ao Senhor, ele está na presença do Pai. E esse bandido, ele sobreviveu, sabe por quê? Porque existe uma igreja do Senhor Jesus que precisa falar do Evangelho para essa pessoa, para que ele mude de vida e para que ele transforme a vida dele. Deus está dando uma nova oportunidade para que ele conheça o amor do Senhor. A nossa vida aqui é muito efêmera, ela é muito breve, e eu preciso olhar para a eternidade. Nós precisamos exercer o sacerdócio universal, mas precisamos nos unir para sermos um, com o propósito de transbordar no cuidado. O individualista, além de perder a oportunidade de experiências tremendas de comunhão, esse egocentrismo, ele perde a oportunidade de ser cuidado. É muito contraditório, porque aquela pessoa que é egocêntrica e individualista, ela não está somente perdendo a oportunidade de abençoar, ela está perdendo a oportunidade de ser abençoada. Eu e a minha esposa vimos uma entrevista esses dias atrás, muito legal, uma psicóloga chamada Edita Eva Eger, 93 anos. É uma bailarina sobrevivente ali do campo de concentração. Ela escreveu 2 livros, até a Angélica já comprou um deles para ler, porque ela é uma senhora muito, mas muito especial, com muita sabedoria. E ela encontrou um sentido da vida, como nós temos o Viktor Frankl, e ela é como se fosse a versão feminina do Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida, como é que ela passou pelo centro de concentração, e ela não foi destruída por aquele cenário. E ela, com 16 anos, ela falou que ela teve que dançar para o Mengele, Joseph Mengele, um dos caras tiranos ali daquela época. E ela dançou ali, ela com muito medo, disse que ela fechou os olhos, ela imaginou que ela estava num palco, e ela dançou para aquele homem. E aquele homem deu um pão para ela. E imagine, no campo de concentração, aquela fome. Só que ao invés, o instinto dela falava assim, eu vou comer esse pão. E aí, de repente ela pensou, não, eu vou levar para as minhas amigas que estavam comigo. E ela subiu no andar de cima, e ela compartilhou aquele pão. E passou um tempo, de repente ela estava, deixa eu até pegar o nome bem certinho, anotei aqui, eu fui rever a chamada Marcha da Morte. Ela estava ali na Marcha da Morte, disse que era uma valeta, e o pessoal atirava e jogava na valeta as pessoas que iam sendo mortas. E aquelas amigas com que ela compartilhou o pão, foi lá, pegou ela, e tirou ela, e salvou ela, e levou ela fora da zona de perigo. E ela sobreviveu. Ela foi cuidada, porque primeiro ela decidiu cuidar. Você ser submisso aos princípios bíblicos deve ser um instinto de cuidado e de amor. De você se entregar por amor ao Evangelho para fazer diferença na vida de alguém. Então, nós somos um, como igreja, porque Deus quer nos usar. Deus quer nos usar para a honra e glória dEle e para levar o amor dEle para muitas pessoas. Eclesiastes 4,12 diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 consegue defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que nos faz um é viver a nossa individualidade, estando sensível à obediência aos princípios bíblicos e podendo se entregar para ser usado no corpo de Cristo. Mas um segundo destaque que eu trago, uma individualidade saudável, ela caminha firmado no propósito da graça de Deus. Veja ali no versículo 3, pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da sua fé que Deus lhe concedeu. Queridos, quando nós entendemos o propósito da graça, nós conseguimos olhar para a eternidade e não para essa dimensão limitada desse mundo. E o primeiro alerta que ele coloca, ninguém tenha de si um conceito mais elevado. Uma individualidade saudável faz com que você se proteja das armadilhas.
Porque se você não cuidar, você pode estar transmitindo uma arrogância que é prejudicial ao reino de Deus. Qual que é o propósito da graça? Lá em Efésios diz lá que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O propósito da graça é a salvação. E quando eu uso a minha individualidade entendendo o propósito da graça é a minha salvação. E uma vez que eu sou salvo, qual que é o meu propósito aqui, uma vez salvo? É compartilhar e transbordar essa salvação. Quando nós falamos em ir pregar o Evangelho e de pregar o Evangelho em todas as nações. Então nós precisamos entender o propósito da graça não é você se achar melhor do que os outros. Sabe aquelas pessoas que se acham, agora que eu sou salvo, coitado dessa pessoa. Que quando vê alguém que não é discípulo de Jesus, fazendo algo correto, como é que pode? Como se somente quem fosse discípulo de Jesus pudesse ser correto e ser honesto. Uma coisa é você ter integridade. A outra coisa é você tomar uma decisão que define a sua eternidade. Agora, essa pessoa que ela é íntegra, é uma pessoa que precisa da graça de Deus. E você que é salvo pela graça mediante a fé, você precisa dar evidências de um verdadeiro discípulo de Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo nos alerta, não se achem, né? Eu lembro uma situação que eu não estava me achando, foi uma situação não tinha para onde correr. Quando nós começamos com o culto de cura e libertação na quinta-feira, não é quando nós começamos, quando eu comecei, junto com o pastor Tunala, acho que foi 2011, 2012, por aí. Aí nós estávamos lá na capela, e estava no começo lá tinha uma meia dúzia, de 2 ou 3, né? E teve um dia lá que faltou o dirigente do louvor. Aí eu olhei para o lado, não tinha ninguém, falei assim, deixa, eu vou dirigir o louvor. Daí estava o povo lá, a igreja, e eu fui lá. A hora que eu comecei a cantar, eu vi o pessoal um olhando para o outro assim, eu já saquei. Falei, eu baixava o microfone aqui, e aí eu falava, vamos lá, igreja, e baixava de novo. Certo? Foi a primeira, a última, e o que já me convidaram para cantar no coral, eu falei, não vou, mas foi trauma. Isso aí nem CR resolve. Certo? Eu prefiro adorar aqui na cadeira, com a igreja, ninguém vai ficar ouvindo, minha voz está com a rachada. Mas o que acontece? Agora, tem muitas pessoas que, mesmo cantando mal, eu quero estar lá na frente, certo? E, às vezes, ela não percebe que Deus quer usar, de repente, em outra área. Deus quer usar, de repente, em outra situação. Porque o que motiva a nossa ação é entender o propósito da graça. Não é para que eu me exalte, não é para que eu queira holofotes ou queira tapete vermelho. Eu sou salvo pela graça mediante a fé, para viver honrando, para adorar e glorificar o nome do Senhor. E através da minha adoração, eu leve outras pessoas a querer adorá-lo também. Entender o propósito da graça é dar evidência do poder de Deus a ponto de realmente refletir vida, que as pessoas olhem e falem assim, eu preciso disso. Será que no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua família, você tem vivido o propósito da graça ou a consequência da graça na sua vida, a ponto das pessoas quererem, eu quero ser imitador como essa pessoa é de Cristo? Quero ser imitador do pastor Amós como ele é de Cristo? Será que você tem vivido isso na sua vida? Mateus 5,45 diz lá, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe, a graça é para todo mundo. E nós estamos nesse mundo e nós vamos passar provações porque as provações é para todo mundo. Agora, a minha forma de reagir às provações deve ser reflexo da graça que eu recebi. Da graça que foi disponibilizada a mim. Então, quando eu entendo o propósito da graça, eu consigo viver minha individualidade, né? De uma forma saudável. Então, nos olhos de Deus, não tem diferença do amor dele para os crentes ou descrentes. O impacto da eternidade, sim, que é diferente.
Então, eu não posso olhar para as pessoas de cima para baixo dizendo eu sou melhor. Sabe aquele, eu sou o queridinho de Deus. Nós precisamos pensar que todo mundo precisa da graça do Senhor. Tem muitas pessoas que precisam conhecer do amor de Jesus, que saíram desse Covid, traumatizados, e sabe quem Deus vai usar? É você. Você que está aqui na sua casa, Deus vai te usar. Você só precisa se colocar à disposição de Deus. Eu entendi a graça. Eu entendi a graça. E eu vou. E eu me entrego para ser usado por Deus. Eu queria que você pudesse sair hoje daqui fazendo uma oração. E a oração é: Deus, me dá uma oportunidade de compartilhar do seu amor. Quando você ora pedindo uma oportunidade, se prepare. Só esteja com o coração sensível para ser usado pelo Senhor. Porque quando nós entendemos o propósito da graça, nós caminhamos pela vida com senso de missão. Sabe, o mesmo apóstolo Paulo, quando nós falamos de enfermidade, e a chuva cai sobre justos e injustos, lá no capítulo 4 ele relata algo que ele, mesmo enfermo, ele usa essa enfermidade para cumprir o propósito da graça de Deus na vida dele. Veja ali o que diz, ele fala assim, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Entender o propósito da graça é nos unir como família de Cristo e nos fortalecer. Aqui o apóstolo Paulo estava usando, ele não desperdiçou aquela enfermidade. E tem muitas pessoas, quando você ressignifica uma enfermidade, quando você ressignifica um câncer, ressignifica um Covid, você usa aquilo para a honra e glória do Senhor. Nós entendermos que pela graça nós somos salvos, nós já vivemos a eternidade aqui, e até a nossa promoção para a glória. Enquanto nós estivermos do lado de cada morte, nós precisamos viver com senso de missão. Eu vi uma historinha de uns missionários que estavam cuidando de uma aldeia na década de 60, quando estava ocorrendo ali a guerra do Vietnã. E de repente eles foram bombardeados lá, e muitas crianças que estavam ali, elas foram atingidas. E uma criança começou e estava sendo tratada e precisava de doação de sangue. E precisava de doação de sangue, eles foram fazendo e ninguém da equipe poderia, não era compatível, até que encontraram um menininho, precisava urgente isso. Encontraram um menino que era amiguinho dela e ele pegou e ele foi lá para doar sangue. E ele estava ali, de repente ele olhava para o céu, meio paralisado, e o sangue estava sendo doado, e aquele missionário com o intérprete, e de repente ele fecha os olhos, ele coloca a mão no rosto, ele começa a tremer, ele começa a suar, mas ele estava ali firme. E aí, de repente, o missionário pergunta, mas o que está acontecendo com ele? E aquele intérprete pergunta para ele, e daqui a pouco o menino se acalma. E ele abre os olhos, ele abre um sorriso, e aí aquele intérprete fala para o missionário, ele estava assim porque ele achava que ele ia morrer. Ele achava que ele estava doando sangue, ele ia passar todo o sangue dele para a amiga, ele ia morrer. E aí aquele missionário falou, uau! E aí, através do intérprete, perguntou, mas por que você estava doando se você achava que você ia morrer? Ele falou assim, eu estava doando porque ela é minha amiga. E eu queria que ela sobrevivesse. E mesmo que se eu tivesse que morrer, eu queria que ela pudesse continuar vivendo. Sabe, entender o propósito da graça é se entregar a tal ponto que você não fica olhando para as circunstâncias, mas você se entrega por amor a Deus, para abençoar as pessoas, para se entregar e levar as pessoas a terem um alívio, a conhecer o amor de Deus, a terem a vida transformada. Tem muitos casais que estão acabando com o casamento porque não conhecem o amor de Deus. Tem muitas pessoas que têm sido entrado num buraco negro com a enfermidade, com a perda do ente querido, porque não conhece a Deus, não conhece o Espírito Santo Consolador, aquele que vem e que consegue nos levar num lugar chamado soberania de Deus, e num lugar que nós podemos experimentar a paz que excede o entendimento. Então eu preciso sim entender
que a graça é viver com um coração sensível para fazer a diferença, com a graça que você recebeu. Porque pela graça nós somos salvos, e é por causa da graça, como consequência da graça, que eu vivo com um senso de missão, refletindo o amor de Jesus às pessoas. Mas quando nós estamos em família, isso fica muito mais fácil. Por isso o que nos faz como igreja, é nós como igreja entendermos a graça de Deus. E nós estamos unidos no mesmo propósito, avançando para compartilhar do amor de Jesus. Queridos, para fechar, eu quero trazer um terceiro destaque aqui, para que nós possamos viver uma individualidade saudável. Nós precisamos nos manter conectados ao corpo. Veja ali no versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, cada membro está ligado todos os outros. Individualidade saudável nos mantém conectados no mesmo propósito com o corpo de Cristo. Sabe, no reino de Deus, no reino de Deus, você não é substituível. Eu vou repetir. No reino de Deus, você não é substituível. Eu não estou dizendo da sua atividade na igreja. Eu estou dizendo você no reino de Deus. Assim como nenhum filho dentro de uma família é substituível. Você também no reino de Deus não é substituível. Você é importante para o reino. E você que faz parte da nossa família, nós somos família IBB, você é importante para a nossa família IBB. E você não é substituível. Quando eu entendo isso, eu torno um significado diferente para o meu pertencimento ao corpo de Cristo. Eu posso vir aqui e simplesmente sentar na cadeira azul e ficar aqui assistindo e consumindo um culto. Ou eu posso me envolver entendendo que Deus conta comigo no projeto do reino. Sua atividade, se alguém que serve aqui arrumando as cadeiras, e de repente ela sai da igreja, ela muda de igreja, vai ter outro aqui para colocar as cadeiras. Certo? E ela vai estar no reino, em outra igreja. Mas quem vem aqui, se desconecta do corpo, vai fazer muita falta. Nós vamos chorar. Porque ninguém vai substituir. Deus te colocou aqui na IBB, nessa comunidade de fé, para que você esteja conectado com o corpo de Cristo, cumpra seu papel, sem violentar a sua individualidade. Hoje, quando o Senhor Jesus conta lá das parábolas da ovelha perdida, ele coloca a importância de uma alma para o reino de Deus. E aí, das dracmas perdidas, ele vai falar da importância de um pecador arrependido. A parábola do filho pródigo, ele vai falar de um retorno do filho para a casa do pai. Você é importante para Deus. E você é importante para nós como família. Você já imaginou o seu irmão sair de casa e falar assim: eu não volto mais para minha casa? A família não fica mais o mesmo. Então, o que nos faz é nós entendemos que nós somos família. Você é importante para o reino de Deus. E você é importante para o corpo de Cristo. Nós amamos cada um de vocês como igreja. E nós precisamos estar juntos, amando uns aos outros. Como IBB, nós vamos, sim, estar cada vez mais unidos para cumprir o propósito de Deus. O desejo do nosso coração é que você frutifique aonde Deus te plantou. Você prospere em seu ministério, de acordo com o seu chamado. Sabe, infelizmente hoje, algumas pessoas nós encontramos aí, elas se autodenominam de desigrejados. E quando você conversa com algumas pessoas que são desigrejadas, entre aspas, você vai ver que ali tem uma mágoa, tem um ressentimento. Fizeram algo que eu não gostei, eu tive um problema, não concordo com o que a igreja fez. E você vai ver que sempre existe uma justificativa para estar desconectado do corpo. A igreja, nós somos formados
de pessoas que têm uma natureza pecaminosa e que pensa diferente e que age diferente, porque nós temos um estilo pessoal e temos uma individualidade. Mas essas pessoas, porque não conseguem viver a individualidade, mas querem viver o individualismo, elas querem que a igreja se adeque ao que ela pensa, e não nós como corpo caminhar para a edificação do reino. Mas só que elas estão se enganando, porque não tem como viver como discípulo do Senhor Jesus, sendo desegrejado. Se você não tem a quem perdoar, se você não tem a quem liberar perdão, nessa dimensão horizontal, se você não tem a quem ter paciência, quantos princípios da palavra de Deus envolvem os relacionamentos? Quem caminha com o individualismo, acha que tem como viver longe do Evangelho, mas grande ilusão. 1 Coríntios 12, 27 diz lá, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Muitos se julgam autossuficientes e perdem a oportunidade de viver a comunhão do corpo de Cristo. Lá em Hebreus 10, 25 diz lá, não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, nós precisamos viver a fé cristã como corpo de Cristo. Quando nós vivemos a individualidade, certo? Conectados com o corpo de Cristo, nós crescemos. Nós nos protegemos e quando nós passamos por provações, nós somos sustentados. Eu lembro, recém-convertido, aqui nessa igreja. Nós já estávamos aqui nessa sede. Que o cântico que marcou a mudança para essa sede foi um cântico chamado Rompendo em Fé. E coincidiu com o meu último ano de faculdade de Direito e que eu estava com grandes dificuldades, porque eu já tinha a faculdade, eu tinha um escritório e tinha o quartel. Ou seja, eu estava meio que reprovando e eu ia perder aquele ano. E nesse mesmo tempo, teve um jovem da nossa igreja que teve um acidente grave e que estava entre a vida e a morte no hospital da nossa cidade. Aí nós estávamos aqui cantando para que Deus agisse no sobrenatural, para nós pagarmos essa sede, era Rompendo em Fé. E aí eu fui com o povo da igreja ali naquele hospital, e nós estávamos lá na frente, adorando ao Senhor e declarando ao Senhor e rompendo em fé. E os médicos vendo o milagre acontecendo dentro daquela UTI. Como corpo de Cristo eu estava vivendo isso. E a hora que eu cheguei no meu quarto, eu falei, eu preciso passar de ano. Eu estou pagando comissão de formatura, minha família está com expectativa. E se Deus não agir, eu estou condenado ao fracasso. Eu não lembro quantas vezes que eu vinha lá do Pinheirinho até a Santos Andrade. Com esse cântico ele repetia, e eu adorando e louvando ao Senhor e entregando diante do Senhor. Porque o estar conectado ao corpo de Cristo me deu força para poder enfrentar aquela provação. E quando eu vi o milagre acontecendo, que foi um milagre, foi algo sobrenatural que aconteceu, que nem a minha turma acreditava. Porque eu já estava lançado, reprovado na secretaria. Queridos, vocês não entendem a repercussão que isso ia dar. A frustração dos meus pais e uma família que já tinham comprado passagem. E eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovado uma semana antes da minha formatura. Mas porque eu experimentei o milagre sobrenatural do Senhor, que eu aprendi vendo essa igreja rompendo em fé. Por isso que quando eu vejo esse Covid, quando eu vejo o que nós estamos vivendo hoje, é a mesma igreja do Senhor Jesus. Hoje tem muito mais pessoas que não estavam naquela época. Mas é a mesma igreja com o mesmo propósito. De viver conectado no corpo. E nós vamos vencer juntos. E nós vamos honrar e glorificar o nome do Senhor juntos. E nós vamos sair dessa provação muito mais fortes. Porque o que nos une, o que nos faz um, é sermos corpo. Você pode fechar seus olhos. Nós precisamos refletir
nós estamos sendo desafiados a refletir nessa noite sobre o nosso papel como discípulo de Jesus e como membro desse corpo, dessa família, do reino de Deus, da família IBB. E o meu desafio para você, de repente você está aqui, você ainda não é parte dessa família. Sabe por quê? Porque você ainda não entregou sua vida ao Senhor e você precisa tomar uma decisão no teu coração. Quando o apóstolo Paulo ele vai trabalhar do capítulo 1 ao 11 de Romanos, ele vai falar sobre a salvação, e ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele vai compartilhar daquela natureza pecaminosa, que agora com Cristo nós podemos ter uma mudança da nossa eternidade. E lá em Romanos 10:9 ele vai falar que aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, é salvo. E de repente você nunca fez uma oração de entrega, você está aqui presencialmente, ou você está aqui no YouTube, no Facebook. Eu quero que você tenha a oportunidade de fazer essa oração hoje. De você aí no teu coração, se você está aqui presencialmente, faça essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero declarar que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Deus, eu quero pertencer a essa família, essa grande família do reino de Deus. Eu quero pertencer à família IBB, eu quero poder me conectar ao corpo de Cristo. Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, eu quero entregar minha vida, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu sou, eu quero entregar ao Senhor em nome de Jesus. Você fez essa oração, enquanto a igreja está de olhos fechados, orando. Se você está aqui presencialmente, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você está aqui, você fez essa oração, você fez essa entrega, levante uma das suas mãos aqui, se Deus está falando contigo. Você está aqui conectado no YouTube, no Facebook, coloque aí no chat se você está fazendo essa oração, se você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Coloque diante do Pai. Agora eu quero desafiar você, que já é um discípulo, que já está envolvido no reino. Queridos, o que nós somos um. Nós somos um. O que nos faz um em Cristo é nós entendermos que Deus não abre mão das nossas vidas no corpo de Cristo. Você está aqui, está afastado do Senhor, de repente Deus está tocando no teu coração para você voltar. Restaure essa mágoa, esse ressentimento que te desviou do corpo de Cristo e volte. Se você está tomando essa decisão, coloque isso diante do Senhor agora. De repente você precisa mudar alguma coisa na sua mentalidade. Você já aceitou Jesus, mas existe um velho homem, a velha mulher ainda prevalecendo em algumas áreas. Esse é o momento de você refletir. Como é que está a sua entrega e a sua submissão à palavra de Deus? Você decide caminhar com o corpo de Cristo firmado no propósito da graça. Você decide se aperfeiçoar na sua conexão com o corpo de Cristo. Faça uma entrega, coloque diante do Senhor. Vamos orar. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos, sim, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, como filhos do Senhor, nós podemos sim entregar totalmente as nossas vidas e viver integralmente o seu chamado e o seu propósito para nós, individualmente, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho e no corpo de Cristo. Deus, se temos pessoas aqui, irmãos e irmãs, que hoje estavam um pouco desconectadas do corpo, que é entender a graça do Senhor e aquilo que nos faz um, que mesmo com a nossa individualidade, mesmo não concordando com a ideia de muitas pessoas que caminham conosco, nós podemos, pela graça, firmado na graça, nos unirmos e nos complementarmos com a nossa diferença. Que essas diferenças não sejam objeto de divisão, mas de união. E que nos fortalecemos no Senhor nos torne ainda mais fortes. Deus, abençoe essas pessoas que estão reconciliando com o Senhor, que estão entregando a vida ao Senhor nessa noite.
confirma no coração delas e nos ajude como igreja, como família, a ajudar a crescer. Assim como chega um bebê numa casa de uma família, todo mundo se envolve para dar o alimento, para paparicar, para ajudar a falar, ajudar a caminhar. E assim nós como igreja queremos ser apoio e suporte para quem tem chegado até nós, entregando a vida ao Senhor, iniciando uma caminhada como discípulo, como discípula do Senhor. Deus, nós entregamos diante do Senhor a sua igreja, espalhada pelo mundo, mas queremos especialmente a sua igreja IBB, a nossa família IBB. Nos ajude a crescermos, a nos fortalecermos e caminharmos juntos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.